Boa noite. Está começando mais um programa O Livre, pela Band MT, TV Cidade Verde. O convidado desta noite é Antero Paes de Barros. É um prazer revê-lo, Antero. Boa noite, prazer é meu. Antero Paes de Barros foi vereador em Cuiabá, secretário de Estado, deputado federal na Constituinte e senador por Mato Grosso. Eu vou entrevistá-lo em companhia do Rodrigo Vargas, jornalista do site que está em trabalhos de parto, né, O Livre, e Vinícius Carvalho, analista político. Senador, eu queria saber se o senhor tem saudade do Congresso, deste Congresso. Saudades da política eu tenho, do Congresso também, deste Congresso não. Este Congresso, nós vamos viver inclusive um momento muito difícil no país, porque, na minha opinião, os fatos que já vieram à tona são fatos gravíssimos para a nação, que envolvem pessoas do mais alto relevo no PMDB. O que fica muito claro é que tanto o PT quanto o PMDB colocavam nos seus núcleos duros pessoas envolvidas em corrupção. Todo o núcleo duro do PT já foi varrido pela Lava Jato. Todo o núcleo duro que o Temer nomeou está sendo varrido. E não há uma reação necessária no Congresso, a ponto de existir um silêncio assim inaceitável e incompreensível dentro do Senado da República. A que o senhor atribui 81. O silêncio? Acho que eles têm culpa no cartório também? Eu acho que é assim. O Senado sempre foi uma coisa muito de parceria, de companheirismo, de respeitabilidade. São 81, um clube. Tá bom, mas eu fui senador e tive a oportunidade de participar de algumas decisões importantes. Nós participamos do episódio do painel, onde tiramos Antônio Carlos Magalhães. Foi uma denúncia minha, aliás, que tirou o Antônio Carlos Magalhães. E o governador de Brasília, José Roberto Arruda, também foi uma denúncia nossa. O Arruda era meu líder no PSDB. Eu era senador do PSDB. Ele líder do governo do presidente Fernando Henrique. E eu da Comissão de Ética. Eu chego para participar de uma reunião da Comissão de Ética, onde tinha um requerimento meu para ser votado, convocando os procuradores Luiz Francisco e mais 2 procuradores, eu não me lembro o nome, para esclarecer o episódio daquela gravação. Se tinha gravação, se não tinha gravação, que a revista Isto É, com o jornalista Mino Pedrosa e Andrei Meirelles, havia divulgado. Ele põe a mão na porta na hora da minha entrada e fala assim: eu quero te pedir um favor como seu líder. Pois não. Eu quero que você vote contra o requerimento da convocação do procurador. Mas o requerimento é meu. É seu. Não, mas eu estou pedindo para você votar contra. Eu falei, não, você está pedindo para eu pôr uma bola vermelha no meu nariz. Isso eu não vou fazer. E não atendeu. Então você não vai votar. Por quê? Porque o líder pode substituir, eu vou te substituir agora. Eu falei, então você substitui. E entrei e sentei. Não, porque a hora que o Ramstedt chega e fala assim, está aberta a sessão, eu falei, senhor presidente, questão de ordem. O líder, Zé Roberto Arruda, me abordou na porta. Contou a história. Contei a história. Me pediu isso, e eu quero, inclusive, que ele, ao me substituir, diga se ele está me substituindo como líder do governo ou como um senador que tem influência na minha bancada do PSDB. Era diferente. Aí ele pegou e saiu. À vontade. Vocês então, entra aí na conversa. Aí ele pegou e saiu. Se estivesse hoje no Congresso, qual que seria o seu papel? Daquele que joga gasolina, daquele que apaga o fogo, ou nenhuma coisa nem outra? Não é questão, não, nenhuma coisa nem outra. Eu acho que nenhuma coisa nem outra, mas o Congresso hoje, você acha aceitável o Congresso não pretender averiguar os seus senadores? É absurdo. Por muito menos o Luiz Estevão foi cassado, gente. Nós participamos do processo de cassação do Luiz Estevão. O Jader Barbalho teve que renunciar à presidência do Senado. O José Roberto Arruda teve que renunciar ao mandato. Antônio Carlos. O Antônio Carlos Magalhães teve que renunciar ao mandato. Não há um, eu não estou pedindo 2. O Renan.
Não há um Renan senador deixou a presidência. para peticionar. O Renan deixou a Renan deixou a presidência, exatamente. Não há um para peticionar para a Comissão de Ética avaliar. Isso me lembra uma frase do doutor Ulisses. Tem um episódio. Eu e o Dante era muito amigo do doutor Ulisses. Eu e o Dante sempre fizemos política juntos aqui em Mato Grosso. Aí nós fomos pedir para o doutor Ulisses, o Augusto, que participou dessa história política nacional, conhece bem isso, o doutor Ulisses demorou para entrar no impeachment do Collor. Isso. Eu era deputado, aliás, foi 89, eu era deputado constituinte. Deputado constituinte. E o Dante era ministros. Fomos pedir para o doutor Ulisses para entrar no impeachment do Collor. Era 92 isso, eu já não era nada, eu tinha perdido a reeleição. E eu fui com o Dante. Eu tinha sido colega dele na Constituinte. Ele fala uma frase fantástica que marca esse momento do Senado. O Dante falando, argumentando. O Dante era governador, o senhor era secretário dele, de Estado, não era? Nessa época ainda não. Nessa época ainda não. O Dante assume em 94, nessa época ainda não. Aí o Dante falando com ele, e ele de cabeça baixa, de olhos fechados. Eu dei sinal pro Dante, assim, ó, sai, esse cara não tá nos ouvindo, pô. Quer dizer, não tá prestando atenção na gente. Quer dizer, eu dei sinal pro Dante. O Dante deu sinal para mim, calma, e ele, assim. Na hora que o Dante terminou, ele levantou e falou assim, ô Dante, eu estou há 7 legislaturas nesta casa. E aí é o resumo do Senado. Eu nunca vi uma legislatura posterior melhor que a anterior. Pronto. Vinícius, na conversa. Alguns falam que você não está gostando dessa legislatura, espera a próxima, né? Tem outra versão dessa mesma frase. Outra versão dessa mesma frase, né? Bom, pegando esse gancho, senador, eu acho que seus sucessores, né, que os senadores que vieram depois, o Pedro Táxi, agora o Medeiros, né, que vem tentando ocupar esse espaço que o senhor ocupava, né, mais combativos ali no parlamento, esse estilo, né? O senhor acha que eles têm atendido, têm ocupado bem essa posição que era sua? Eu acho que o governador Pedro Táxi, enquanto senador, foi um bom senador e que o Medeiros é o melhor senador de Mato Grosso. É a minha avaliação. O que dizia, para continuar essa resposta, o Fernando Henrique, quando se tornou ministro do Itamar, ele falou, olha, eu tenho saudade do antigo Senado, porque eu convivia com o Darcy Ribeiro, Roberto Campos, Afonso Arinos e tal, e agora não tem. Não tem, né? Não tem. Equivalentes a isso? Não tem. Não tem. Temos bons senadores, né? Temos senadores da qualidade, um Aloysio Nunes, que para mim é um excelente senador. Temos o Tasso Gereissati, que é um excelente senador, mas falta, sim, um aguerrimento necessário. Alguém que não aceite ser presidido pelo Renan Calheiros. Pois é, assim, é alguém que pode até ser... O Renan foi um quadro da política brasileira. Isso. Né? O Renan, a origem dele, se você for estudar a origem do Renan, o Renan é do PCdoB. PCdoB. O Renan pegou em armas contra a ditadura. Isso aí. O Renan enfrentou a ditadura quando a ditadura era difícil de ser enfrentada. O Renan tem uma história bonita. Ele é um quadro político importante e interessante. E no debate ele demonstra isso. No debate com os colegas. Mas, para aí, ninguém pode estar acima da investigação. Não é a boa república aquela que você tem um colega que não possa ser investigado. Senador, ainda sobre o seu período no Senado, no auge daquele caso Valdomiro Diniz, o senhor virou uma espécie de celebridade. Como é que foi o caso, senador? Eu cheguei a ler algumas notas, o senhor ser aplaudido em restaurantes, isso aconteceu mesmo. E a partir daí eu queria saber, por que o senhor não procurou a reeleição? Por que o senhor não tentou continuar no Senado, enfim, naquele momento? Não, primeiro porque eu estava no meio do mandato. Então aí eu tentei o governo do Estado e perdi a eleição para o Brairo Maggi. Voltou ao Senado. Voltei ao Senado. E continuei fazendo, sinceramente, né, um bom trabalho no Senado. Eu tive algumas participações no Senado que me levaram para dar palestras, inclusive no Brasil inteiro. Eu acho que a principal delas é essa lei das cotas da universidade, que por uma estupidez, isso ficou com o PT. Essa lei é da minha autoria. Essa lei nasceu aqui, conversando com um motorista de táxi de Cuiabá.
quando ele me abraçou, falou assim, eu candidato ao Senado, senador, o que que eu faço? Minha filha passou no curso de medicina e eu não aguento pagar. Aí eu não sabia o que responder na época, aí eu fui pensar, aí fiz a lei das cotas. Quem estudou o ensino fundamental e médio na escola pública, 50% das vagas na universidade pública. Porque a gente precisa acabar com esse cretinismo do Brasil. Ou você faz essa reserva para valer em todos os cursos, em todos os turnos, ou você não vai democratizar a democracia. Democracia não é só votar, não. É dar chance do filho do operário também ser doutor. Essa é uma questão importante na democracia. Não tem uma quebra, enfim, na sua carreira política, vamos dizer, no Senado? Não, mas não teve porque eu disputei o governo. E aí, na reeleição, eu tentei ser reeleito. Eu vim para um debate interno no partido. E qual que é a desgraça que aconteceu comigo? Desgraça que eu falo assim, eu acho que tudo que aconteceu comigo foi bom, eu acho que tudo tem a mão de Deus. Né? Mesmo quando perdi eleição, eu não achei ruim, não. Por exemplo, eu perdi uma eleição e salvei uma filha minha, essa é uma história pessoal, depois a gente não dá para conversar isso, porque isso não é política. Né? Se eu tivesse ganho, talvez não tivesse salvo. Hoje minha filha é um tesouro enorme para mim. Eu queria ser candidato à reeleição. Aí o partido inteiro reúne e fala assim, não, Antero, nós queremos que você seja candidato a governador. O Dante saindo do governo, querendo ser candidato a deputado. Aliás, o Dante tinha perdido a eleição, estava 4 anos sem mandato, queria ser candidato a deputado federal. Eu era para ser candidato a governador para perder a eleição. Não, Antero, você vai perder. Uma frase lá de um dos grandes dirigentes do partido, que eu respeito, o Hermes Abreu. Antero, você quer estabilidade de ser candidato a senador? Faz concurso público. Você tem que fazer aqui a vontade da maioria. E a minha formação política era uma formação socialista, de centralismo democrático. Eu pertencia ao MR8 com Dante. Eu sempre fiz política achando que a vontade do coletivo vale mais do que a minha vontade. E aí eu acabei aceitando a candidatura a governador, sabendo que era impossível, eu sem um tostão no bolso, ganhar do Braille Maggi. Mas tinha chance de ganhar. Foi quando eu sofro uma das maiores mentiras de um órgão de imprensa nacional, que eu acredito nesse órgão até hoje. Não sei como é que isso conseguiu ser plantado lá. Foi plantado na revista Veja, uma matéria que nasceu aqui em Santo Antônio do Leverger, com esses padilhas aqui de Santo Antônio, aqueles aloprados. Foram lá e plantaram Antero envolvido com sanguessuga. Aí, as manchetes aqui. Eu só tinha Isso na campanha. Isso na campanha. Aí, em função da minha atuação, o Senado se reúne para me caçar. Eu tenho que parar a campanha e ir para lá me defender. Eu não tinha sequer emenda de ambulância. Tanto é que, passados quantos anos? Passados todos esses anos, eu, graças a Deus, posso continuar afirmando que sempre afirmei aqui a população. Que meu avô era honesto, meu pai era honesto, eu sou honesto, portanto eu sou Isso foi desmentido, geneticamente honesto. Foi desmentido depois. Não com o mesmo destaque da acusação. Foi desmentido depois. Mas foi desmentido. Foi desmentido pelo expedito do Banco do Brasil, que contou que essa foi uma montagem que envolveu inclusive o Carlos Abicalil aqui. Mas sabe por que eu fico feliz de ter disputado o governo e ter perdido a eleição? Imagine, eu disputando o Senado, ganhando a eleição, o Dante morreu naquela época. E eu ia até hoje estar tendo que explicar para o partido por que é que o Dante morreu, cara. E felizmente o Dante morreu, meu amigo, é verdade, as pessoas deturpam as coisas. Deturpam as coisas. Não, a vida partidária não é fácil, não. As pessoas deturpam as coisas. Então eu acho que eu fiz bem. O Dante, que não era um cidadão emotivo, ele é engenheiro, era racional. Quando eu disse para ele que aceitava a candidatura ao governador, eu
conversei com minha família na madrugada e falei para eles. Eles chamavam o Dante de tio. Não era tio, mas chamavam de tio. Falei, meus filhos, é hora do tio Dante ganhar. E do seu pai se sacrificar. Política não é profissão, eu volto para a minha profissão, vou continuar aí como jornalista trabalhando. Entendeu? Por isso que eu aceitei a candidatura ao governador. Eu não queria, mas acabei depois dessa reunião com o partido, aí vem a velha formação que me leva para aceitar a candidatura. E eu digo, graças a Deus, e o Dante, quando eu digo que aceito, ele que era grandalhão, ele me abraça, põe a cabeça dele nos meus ombros e chora copiosamente. Aí nós saímos dali e vamos para a convenção. Aí ele pede para não falar. E uma semana depois ele falece. Quer dizer, é uma coisa inacreditável. Nós temos 3 minutos, eu queria que o Vinícius fizesse a última pergunta do bloco. Isso, senador. Muita gente fala da necessidade de uma nova Constituição, né? O senhor que foi constituinte lá em 88, né? Só vê essa necessidade de uma nova Constituinte uma nova Constituição para o Brasil nesse momento? Olha, nova Constituição não. Uma Constituinte exclusiva é um dos poucos pontos que eu concordo com o PT. Para a reforma política. Para a reforma política, uma Constituinte exclusiva, eleito exclusivamente para fazer a reforma política. Nós vamos eleger aqui 4 deputados e 1 senador por estado. Hipoteticamente. Entendeu? Hipoteticamente. Esses deputados serão deputados constituintes e vão definir sobre esses temas. Porque senão vai morrer o burro e mais quem toca e não vai ser feita a reforma política. O Congresso não vai mudar a lei pela qual ele se elege. O Congresso não vai mudar a lei pela qual ele se elege. Teve o mensalão, teve o petrolão e as pessoas continuam aí fazendo, lamentavelmente, patifarias. Continuam tentando fazer corrupção do Oiapoque ao Chuí. O Rodrigo Vargas mencionou o episódio Valdomiro Diniz. Queria que você resumisse o episódio e perguntasse qual foi a participação do senador. Na verdade, eu gostaria que o senador contasse aquele primeiro momento em que ele recebe a denúncia, um envelope pardo que chega ao seu gabinete. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho como é que foi esse processo. Vamos lá, 2004. Foi 2004 isso? 12 anos, quase 13 anos. Foi o primeiro grande escândalo do governo Lula. O senhor acreditava que fosse uma outra coisa relacionada à CPI do Banestado? Né? Eu acreditava que fosse uma coisa, não. Na época não tinha acontecido a CPI do Banestado. Eu acreditava que fosse uma coisa relacionada ao Rio de Janeiro. Porque eu chego no gabinete e, olha, tem uma fita aí, um envelope pardo para o senhor. É uma fita. E disseram que é uma denúncia. E era relacionado ao Rio de Janeiro, né? E era relacionado, era o escândalo da Loterja do Rio de Janeiro. Exatamente. Que envolvia o Valdomiro e a Benedita da Silva. Exatamente. Envolvia o PT lá, etc e tal. Aí eu vou ver a fita e percebi que era uma coisa do Rio. E percebi comigo assim, olha, isso aqui não é assunto nacional. E era um baita assunto nacional, porque eu não conhecia Valdomiro Diniz. É que é o seguinte, corruptor sabe quem procura. O Valdomiro Diniz nunca tinha me procurado. Assessor parlamentar. Ele era o assessor parlamentar da Casa Civil, do Zé Dirceu, ele conversava com todos os senadores. Eu vou saindo do gabinete e encontro um jornalista. Como eu não sabia nada da fita, a não ser a intuição jornalística de que aquele assunto tratava-se de um problema de corrupção ocorrido no Rio de Janeiro, que envolvia o PT e a Benedita da Silva. Sim, o senhor é jornalista e advogado. Advogado. Exatamente. Aí entrego para o jornalista Andrei Meirelles. Você podia dar uma olhada nisso para mim, ver se você conhece algum detalhe. E me fala depois. Mas me devolve a fita, porque eu tenho muito medo, porque eu não sei quem que deixou essa denúncia aqui. Devo ficar com essa fita e se amanhã ou depois acusado aí de prevaricação. Então eu quero a fita porque, eu, de qualquer forma, sendo alguma coisa ou não, eu vou encaminhar ao Ministério Público para dizer, olha, recebi isso no meu gabinete, estou encaminhando, precisa avaliar. Andrei ganhando na loteria, né? Com uma bela matéria, né? Aí, quarta-feira à noite, isso era uma terça-feira, quarta-feira à noite, o jornalista Andrei Meirelles me liga, você está onde? Estou no Piantela. Você está com quem? Não, eu fiz até a propaganda no restaurante de Brasília. Aqui. Não tem problema. Tem a casa dos políticos não lá. Tem né? problema. Tem a casa dos políticos lá. Era o restaurante do Dr. Ulisses, onde reunia a turma do PAR. Turma do PAR. Aí, você está onde? Não, eu estou em tal lugar. Não, estou indo aí, então alguma chefe fica, não, pelo amor de Deus, vem sozinho. Pega um táxi e vem sozinho. Ele me deu o endereço, eu fui lá
E aí? Falei, rapaz, isso aqui é uma bomba, abalar a República. Você não sabe que esse cara aqui é o Valdomiro Diniz, o que está na fita? Eu falei, não sei. Aí ele tinha levado uma fotografia do Valdomiro. Aí ele me deu a foto do Valdomiro, uma foto boa, clara do Valdomiro. Você não sabe que este é o Valdomiro Diniz? Eu falei, não sei. Este cara nunca falou com você? Nunca falou comigo. E eu já era senador há alguns meses, alguns anos. E ele nunca tinha falado comigo. Eu falei, não conheço. Falei, pois é, o fato aí ele me traduziu o que estava acontecendo. Aí eu pedi para ele, falei, Andrei, como eu que te dei a fita, você me devolve? Ele falou, não, tudo bem. Aí ele me devolveu a fita, falei, eu vou fazer um pronunciamento, mas aí eu fiz combinado com ele. Falei, então eu vou fazer um pronunciamento sexta-feira de manhã. Ele falou, pode fazer sexta-feira de manhã, porque a Época vai fazer uma edição extraordinária na sexta-feira de manhã. Foi capa da Época. E depois o vídeo foi divulgado pela TV Globo. E depois o vídeo foi divulgado pela TV Globo. Foi capa da Época, era dia do aniversário do PT. O PT estava no Rio de Janeiro, no local do crime, comemorando os fatos. Eu subo na tribuna e digo isso. E disse, eu me lembro bem, não exatamente do discurso que eu fiz na tribuna, mas eu fiz a denúncia, me baseei na denúncia, e eu fui do PT. O Lula esteve na minha casa. O Lula veio aqui me filiar. 3 anos, né? O Lula, quando me viu em Brasília, senador, ele passou de carro, buzinou e fez assim, no coração e tal. Eu considerava o Lula assim, da minha relação de amizade. Eu fui para a tribuna e disse, Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor não precisaria sequer do cargo de presidente da República para coroar com êxito a sua história. Não destrua a história que você construiu até agora. Bota o Zé Dirceu para fora já. Cada hora que ele ficar aí é uma hora menos de autoridade no seu governo. No outro dia, ao invés do governo agir, eu fui convidado para um jantar na casa do meu chefe de gabinete. E chega um dos deputados do PT, que não estou lembrado do nome, fala assim, olha, sou seu amigo, tinha sido constituinte junto comigo. Fui constituinte junto com você e tal, mas você atingiu o Zé Dirceu, o capitão do time. O Zé Dirceu é guerrilheiro. Mas, peraí, mas é guerrilheiro sem bala. Porque eu não tenho rabo. Você está enganado, ele vai te perseguir. Falei, pode perseguir à vontade, cara, eu não tenho... Aí eu recebo um telefonema aqui de uma prima minha que trabalha no cartório, na outra semana. Meu filho, o que você fez aí em Brasília? Estão revirando os cartórios aqui. Falei, entrega tudo para essa gente. Então essa gente aí já vasculhou bem minha vida. Eu sei que já vasculhou bem minha vida. E o senhor está conversando que não aqui tinha nada e o Zé Dirceu está tentando receber visita na cadeia. Pois né? é. As voltas que a vida E veja dá. bem, no passado era um dos admiradores da história do Zé Dirceu. Né? Aquelas histórias todas, a gente, né, como socialistas que fomos, ficava admirando. E agora ele está dizendo que é O que cadeia. levou o senhor a se filiar ao PT? Que tipo de identificação o senhor tinha com o partido e como é que o senhor vê a trajetória até hoje, a situação que o partido está hoje? Primeiro que o PT é o seguinte, o PT é um erro de português. O PT não é. O PT somos. Porque o PT, ele não obedece à democracia interna. No PT não tem democracia interna. Tem uma corrente majoritária lá que manipula tudo. E liderada pelo Lula. E liderada pelo Lula. E o PT, em nome, e eles argumentam isso politicamente, eu acho que ladrão é ladrão. E dei provas disso quando votei contra o Arruda, meu líder. Era líder do governo do presidente Fernando Henrique, que eu acho que foi um grande presidente dos últimos tempos do país. Agora, o PT justifica o roubo porque eles acham que roubam em nome dos trabalhadores. Mas essa confusão entre o que é apropriar para fazer a revolução. Por exemplo, mas um banqueiro ajudou a Revolução Sandinista
lá da Nicarágua. E por que não se apropriar de alguns bens dos capitalistas para aumentar a luta dos trabalhadores? Alguns acreditam que ideologicamente agora é isso. Tá mais difícil, mas né? agora estão enriquecendo. É claro. Né? A família da Silva. E os ricos enriquecendo mais ainda. Mais ainda. Claro. Quer dizer, o PT que tinha. O PT, se o Florestan tivesse vivo, estaria escrevendo cartas de rompimento do PT. Claro. Porque o Florestan falava os de baixo e os de cima. O PT conseguiu unir os de baixo com Bolsa Família e os de cima com os banqueiros. Quer dizer, ninguém ajudou tanto a banqueirada brasileira do que o PT e as empreiteiras. E unir também o grande capital, que é as empreiteiras. Né? Então, o que o PT fez, eu acredito que politicamente o PT acabou. Eu acho até que juridicamente cabe processo de extinção do partido. Mas não vou nem entrar por aí. Eu acho que politicamente o PT acabou. Só para fechar a história antes do Vinícius, nesse vídeo, para os telespectadores que não lembram, o Valdomiro Diniz, que era assessor parlamentar do Zé Dirceu, chefe da Casa Civil, negociava um dinheiro com o Carlinhos Cachoeira. Era ele o interlocutor, numa sala do aeroporto de Brasília. Vinícius. Então, senador, o Sarney, quando a Constituição foi promulgada, o Sarney era o presidente, falou: essa Constituição tornou o Brasil ingovernável, né? Ele cunhou essa frase na época, né? Como é que o senhor está vendo hoje, nesse momento, essa crise institucional de relacionamento entre os poderes, essa afirmação política do Ministério Público, do Judiciário, o Congresso cada vez mais esvaziado? Você acha que é a ingovernabilidade contida na Constituição ou é a conjuntura? Ao contrário, a afirmação do Sarney não tem nenhum sentido. Primeiro, o Brasil precisa fazer uma reforma tributária para devolver dinheiro a municípios e a estados. A Constituição de 88, quando terminou, vinha mais dinheiro para os municípios e para os estados brasileiros. Se você pegar qualquer tributarista e for fazer uma análise de como está hoje, como estava a Constituição quando terminou, estava muito melhor. Porque nós não podemos eleger prefeito que não exerça na sua plenitude o exercício de governar a sua cidade. Para ele poder governar a sua cidade, ele tem que estar de pires na mão para o Planalto e para os estados. Então, o Estado está ingovernado. Mas defende uma Constituinte para mudar a Constituição? Quer dizer, ela já não é boa. Não. Eu defendo uma Constituinte exclusiva para tratar da questão da reforma política. Ah, perfeito. O resto nós temos leis suficientes. Perfeito. Tá lá, tem as 10 medidas da corrupção do Ministério Público Federal para votar no Congresso. Todo mundo que está na cadeia aí foi por causa dessas 10 medidas que estão na cadeia? Não. As 10 medidas não foram votadas ainda. Tem que aplicar as leis já existentes. Mas aplicar as leis já existentes. Criar. Dá para fazer com as leis já existentes. Entendeu? Então, assim, o que eu defendo é que tenhamos uma Constituinte exclusiva para fazer a reforma política. A ingovernabilidade é outros 500. É principalmente função da reforma política. Qual presidente do Brasil que se elege hoje tem maioria no Congresso? Você só vai conseguir maioria no Congresso na hora que você conseguir proibir a coligação proporcional. Na hora que você estabelecer a cláusula de barreira. Isso que eu ia perguntar. É isso que você vai conseguir. Vai aprovar a cláusula de barreira? Pois é. Ou o senhor acha que não? Só uma Constituinte. Eu acho que passou no Senado. Isso. Mas passou no Senado no meu tempo. Aí foi um grande erro que a imprensa brasileira tem cobrado do Supremo Tribunal Federal. Errou. O Supremo interferiu para dizer que essa cláusula de barreira, já aprovada nas duas casas, não valeria. Nós já teríamos dado esse passo avante. Agora, já foi aprovado no Senado. Mas no Senado é fácil aprovar isso, porque a eleição do Senado é majoritária. A eleição proporcional é na Câmara. Então, o problema é a Câmara aprovar isso. É preciso a Câmara aprovar isso. Como eu acredito que a Câmara não tem espírito público, interesse público, na sua maioria, tem pelo menos um terço lá de gente muito competente, muito correta e muito boa. Mas na sua maioria não tem espírito público para aprovar isso, eu creio que é necessário uma Constituinte exclusiva. Elege só para isso, faz isso e volta para casa, acabou o mandato.
acabou o mandato. Mas aí duraria quanto tempo? Quanto o senhor calcula? Eu acho que com 6 meses resolve isso. Com 6 meses é um custo pequenininho para a nossa democracia. Só de acabar com esse toma lá da cá, de ter que nomear ministro de porteira fechada, de ter que entregar o ministério, de ter que entregar a Petrobras para o PP, para o PMDB e para o PT. Só de acabar com isso, já melhora bastante as finanças públicas do Brasil. E essa disputa do judiciário com o legislativo, esse fortalecimento, como eu tinha mencionado, você vê que há o risco de uma nova ditadura aí, de judiciário, Ministério Público, imprensa, enfim? Ou não? Eu acho o seguinte, O problema é o judiciário se unir, né? Se entender, o Supremo. Pacificar internamente primeiro, né? Não, mas eu creio que nós já fizemos coisas importantes também lá no período de senador. Nós temos, por exemplo, ninguém admitia falar, até pouco tempo, na emenda 45, que foi a emenda que criou o Conselho Nacional de Justiça. A emenda complementar 45. Reforma do Judiciário. Que é a reforma do Judiciário. Quer dizer, hoje o Judiciário já é, de certa forma, fiscalizado. Nós temos exemplos aqui em Mato Grosso, de vários desembargadores e juízes, só que o que precisa mudar, e nesse ponto, não é porque o Renan tem os problemas do Renan, que tudo que está propondo está errado. Está errado. O membro do Judiciário, você está punido. Eternamente agora, você vai ter um salário de desembargador. Pronto. E volta para casa. É o castigo. Está estabelecido esse castigo para você. Todos sonhamos com esse castigo. Então, assim, não é possível que não possa ser votado que quem agiu dessa forma perde isso e vai para a cadeia. Temos que mudar essa coisa horrorosa que é quem tem diploma ficar em cela especial. Ninguém ganha diploma para ficar em cela especial, gente. Quem tem diploma devia ir para a cela pior, porque ele teve mais chance de não praticar o erro, ele teve mais conhecimento. Não pode alegar que o problema Não pode alegar que o problema vem na infância. Então, assim, eu acredito que tem que ter uma constituinte exclusiva para o tema da reforma política. Não pode cair na armadilha do PT de querer fazer uma constituinte para paralisar o país. Mas fazer uma constituinte exclusiva para a reforma política, isso devia ter. Senador, o senhor apontou defeitos que são visíveis, né, no judiciário, algumas disfunções aí no comportamento desse poder. Agora eu queria ver o lado, que me parece, o lado bom. O que o senhor acha do desempenho dos condutores da Lava Jato? Eu acho o lado bom. E eu me orgulho até, porque assim, um pedacinho disso a gente contribuiu. Porque eu fui constituinte. E essa força do Ministério Público não existia antes da Constituição de 86 e 88. Como se vê, aliás, aqui em Mato Grosso. Né? Como se vê aqui em Mato Grosso, se bem que acho que precisa melhorar aqui. Vamos falar disso, pode falar. Precisa melhorar lá. Não para não, senador, pode falar. Porque assim, eu creio que a questão do Poder Judiciário, a emenda 45 já controla o Poder Judiciário. Só que eu acho que o conselhão do Conselho Nacional de Justiça funciona melhor que o conselhão do Conselho Nacional do Ministério Público. Então aqui, você tem uma experiência jornalística nacional. Quantos são punidos no Ministério Público no conselhão? É irrelevante. O que aconteceu com Luiz Francisco? Nada. Que roubou honras alheias e não acontece absolutamente nada. Ele parou de trabalhar. Não trabalhava mais. Não trabalhava mais, parou de trabalhar, porque não tem ele se nega a fazer alguma coisa contra o PT, parou de trabalhar. É isso aí. Entendeu? O senhor teve um embate público com o juiz Julier, né, em relação? Tive um embate público, denunciei o juiz Julier, disse para ele no início do debate meu com ele no Senado. Falei, olha, quando terminar esse debate, você é o mesmo senador que o Mato Grosso elegeu e continue sendo. Você nunca mais vai ser o mesmo juiz. Nunca mais foi. Lá naquela época dizia, você é um juiz petista. Você está usando a toga para fazer política. Ele não fez outra coisa. O que eu disse para ele no Senado aconteceu depois com a vida dele. As pessoas diziam, Antero, você vai ficar sem mandato? E daí, qual é o problema? Quando eu aceitei disputar o governo, não tem como ganhar do Blário mais, vai ficar sem mandato. Qual que é o problema? Eu vou voltar a ser jornalista. Eu faço programa aqui das 7 às 9 da manhã em rádio. Fazia programa de televisão até o ano passado.
Entendeu? Então eu vou voltar a ser jornalista, vou advogar, vou trabalhar, vou dar consultoria na área de comunicação. E eu ainda tenho força para trabalhar. Eu não tenho por que ter esse receio. E não tem por que Julier mandar me prender coisíssima nenhuma, não sou bandido. Quero puxar um pouquinho aqui para a questão municipal, né? Porque nós estamos aqui, Augusto, com o responsável um dos responsáveis por 4 vitórias, né, de prefeito aqui em Cuiabá. É tetracampeão, né? São 4 eleições. 2 do Wilson Santos, né, uma do Mauro e agora essa do Emanuel, né? Então eu queria saber, senador, qual que é o segredo, né, para eleger um prefeito em Cuiabá? Eu acho que isso é das pessoas que querem me diminuir. Porque eu fiz 2 vezes a campanha do Dante. Eu ganhei 6 eleições municipais em Cuiabá e perdi uma do Meireles. Né? Mas essas foram as experiências acumuladas. E consecutivas. Né? Essas são consecutivas. Né? Mas assim, não, primeiro passa bastante pelo candidato. Né? As duas a primeira que o Wilson ganhou, ele estava muito bem postado. Na segunda tivemos, embora ele tivesse 24 pontos atrás do Alexandre César. No segundo turno. No segundo turno, foi quando nós entramos na campanha. Eles estavam tratando o PT de uma forma totalmente amadora, inconsequente, e o PT tinha que ser enfrentado. E eu falava para o Wilson está tratando errado a campanha. Você vai perder uma campanha e tal. E aí, faltando 12 dias, nós estávamos 24 pontos atrás e nós ganhamos por 6 de frente. Depois que nós assumimos no segundo turno, trocando pneu com o carro andando. Depois ganhamos com o Wilson do Mauro Mendes. Aí já foi uma eleição mais administrada, foi a reeleição. Aí ganhamos do Mauro Mendes contra o Lúdio. Né, que foi a disputa das mulheres, né? Minha mulher é mais bonita que a sua. Aquela história do beijo. Aqui deu um trabalho. Qual foi a história? A história do beijo foi a seguinte. A gente ainda falou com o prefeito Mauro Mendes que a gente assessorava. Olha, não brinca no estúdio. É perigoso brincar no estúdio. Então, qualquer brincadeira no estúdio, você tem um microfone lá que está gravando. Não brinca com isso. Que você não vai ter domínio sobre esse som e essa imagem. Não brinque, falamos e tal, papá. No intervalo não deu outra. A esposa do Lúdio entrou para passar pó no Lúdio. Ele falou, isso, acalma ele aí. Ele está muito nervoso. Brincando, uma gentileza. Uhum. Aí a esposa do Lúdio vira para ele, que era uma pessoa muito preparada, né, uma psicóloga, fala assim, morra de inveja. Aí ele fala, não, minha mulher é mais bonita que a sua. Aí o Lúdio pede uma questão de ordem. Não, eu fui agredido, falou que a mulher dele é mais bonita. Aí falou que era mais bonita que todas as mulheres de Cuiabá, que todas as mulheres eram feias. Cara do céu, a gente estava com 20 pontos de frente, a gente fez assim, ó, brrr, e aí a gente teve que recuperar, conseguimos recuperar e conseguimos ganhar a eleição com o Mauro Mendes. E agora ganhamos com o Emanuel Pinheiro. Foi uma eleição difícil, mas deu para ganhar. Agora, toda eleição, né, passa pelo candidato. É o candidato. E eu acho que... porque há uma eleição, tem quem ganha, agora tem quem perde. Isso aí. Agora, não é raro que se perdesse, a culpa era nossa, ganhou é deles. Agora, não é raro que a figura do marqueteiro, do chamado marqueteiro, seja tratada, seja colocada de forma até pejorativa, como mal do processo eleitoral, enfim. O senhor que já tem toda essa experiência, como é que o senhor rebate isso? Qual é a importância do profissional do marketing político? E eu queria que o senhor comentasse essa questão do comitê da maldade. O senhor, às vezes, é ligado, associado a esse tipo de afirmação. Existe comitê da maldade? Como conduzir uma eleição? Olha, essa é uma inverdade histórica. Eu vou falar pela enésima vez na televisão, mas só para registrar mais uma vez a verdade histórica. Eu não estava na campanha do Wilson Santos. Vocês acabaram de dizer aqui, e eu acabei de dizer aqui, que eu entrei na campanha do Alexandre César, faltando 12 dias para terminar o segundo turno. Eu estava na campanha do Wilson como senador da República, ajudando ele, etc. e tal. Ele vai dar uma entrevista no canal do jornalista Sérgio Ricardo, que era candidato. Eu não estava na campanha. O assessor dele, da época, que eu não lembro quem era,
e o Sérgio Ricardo, candidato contra ele a prefeito. E ele vai dar entrevista na emissora desse candidato. E a entrevista, claro, a pancadaria só para cima dele. E ele muito nervoso, irritado com as perguntas que eram para favorecer o dono da TV. Aí o assessor encosta nele, e ele percebe, ele põe a mão assim, faz assim para o assessor. E fala, calma, porque se eles continuarem assim, nós também temos uma caixa de documentos, uma caixa de maldade aí contra eles. Pronto. Criado o Comitê da Maldade. E eu entro, faltando 12 dias lá na frente, a Antero é o chefe do Comitê da Maldade. Quase que eu registro esse nome e pelo menos acaba com isso. Mas na verdade... Senador, como o senhor é conhecido como um homem franco, eu queria que o senhor avaliasse o governo Pedro Taques, do ponto de vista administrativo, e também que o senhor avaliasse os possíveis efeitos dessas denúncias sobre irregularidades na Secretaria de Educação e tal, até que ponto o senhor foi vítima de uma mentira. Então eu pergunto, ainda que não sejam procedentes, esse tipo de denúncia, essas denúncias podem prejudicar um governador como Pedro Taques? Primeiro, eu acho que administrativamente o governo Pedro Taques está mal. Ele precisa acertar o rumo administrativo do governo dele. Acho que a equipe inicial que ele montou é uma equipe inexperiente. Eu disse até a um colega meu de televisão, que é sobrinho dele, o Igor Taques, que trabalhava comigo. Que está aqui conosco. Que trabalhava comigo no programa Opinião. Naqueles primeiros meses, onde ele autorizava a contratação disso, contratação daquilo outro, eu disse para o Igor assim, falei, olha, como eu tenho mais cabelos brancos, Igor, ou o seu Val foi um baita de um governador e deixou o Estado redondíssimo para que o governador Pedro Taques pudesse fazer tudo isso, ou a equipe econômica dele é muito inexperiente, para não falar, governador, não dá para fazer. Porque se fizer isso, vai atrasar. Desde o início do ano passado, o professor Vinícius sabe disso, que é um funcionário efetivo do Estado. Desde o Rodrigo cobre o dia a dia de Cuiabá, de Mato Grosso, desde o início do ano passado, está se falando de uma reforma administrativa que não é feita. Quando o governo Dante, e que virou um mito, vai ser enviada antes de agosto. Aí o Wilson Santos, que era o candidato dele, virou candidato a prefeito. Aí não encaminha a reforma. Eu acho que isso é ruim. Governar é fazer o que tem que ser feito. Se dá para reeleger ou não depois, é outro detalhe. Agora, quanto a denúncias, eu reputo o governador uma pessoa séria, por tudo que eu conheço do governador. Trabalhei na campanha do governador, no marketing da campanha do governador. Eu me lembro de uma reunião que o governador, participando assim com uma reunião da equipe, aí eu vou dar uma informação numa entrevista e é também um testemunho, onde alguém, estávamos lá, eu, Otaviano Piveta, os outros coordenadores todos, etc e tal, alguém falou assim, mas governador, se for tudo por dentro, vai ficar muito cara a campanha, que fique a mais cara. Mas eu quero tudo por dentro. Então, eu ouvi isso. Isso não significa dizer que não foi feito nada por fora. Mas significa dizer que a recomendação do governador era essa. Perfeito. Entendeu? E eu acho importante colocar isso nesse momento difícil da vida no Estado. Os problemas na SEDUC aconteceram, está evidente que aconteceram. Não dá para tapar o sol com a peneira. O que não dá para falar é que um Estado gigantesco como esse é assim, eu tenho certeza absoluta que ninguém vai roubar. Não. Estão nhapando. Essas delações são importantes. E aí é que eu ia dizendo naquela hora que ele falou assim, fala, completa, então eu vou completar. Eu acredito que deveriam ter perguntado melhor para os delatores, tanto a juíza quanto os membros do Ministério Público, nessa questão da SEDUC, porque a situação não está bem esgotada. Por exemplo, a questão dos 20 mil que foi para a rádio do deputado Nilson Leitão, meu amigo pessoal, Nilson Leitão, presidente do PSDB.
Ah, não, isso aí foi para a rádio do Nilson, mas voltou para mim, eu que sou o beneficiário, eu que sou o responsável. Essa declaração, você que faz político dia a dia aqui, você sabe que é quase inaceitável. Qual o interesse que tem Hermínio Pinto numa rádio em Sinop? Explica para mim. Quem é que tem interesse deste grupo político numa rádio em Sinop? É preciso ser algum expert na análise política para chegar a algumas conclusões que está, sim, tentando se estabelecer um manto de proteção aos poderosos e que a população não aceita isso. A população quer o republicanismo total. A boa república é aquela que todos podem ser investigados. À vontade. Então, a candidatura do Emanuel Pinheiro foi até uma forma de reorganizar a oposição, né? Ela estava um pouco dispersa, um pouco assustada, né? Por conta do ano passado foi um ano muito difícil, né? Eu entendo que o governador Perutax foi o governador mais poderoso em começo de mandato dos últimos tempos. Talvez ele rivalize com o Jaime Campos lá em 90, só que foi contemporâneo, né? Que elegeu os 8 federais na época, né? Os 18 estaduais e tal. Ele teve um primeiro ano de mandato muito poderoso, né? A oposição ficou meio encurralada. Mas a candidatura do Emanuel permitiu um reagrupamento, né? Antônio Joaquim, Wellington, Moreira, político, né? Do Pedro, né? Isso que eu queria que o senhor avaliasse. Essa situação e 18, né? Como é que nós chegamos em 2018? Por erro político do governador, que dizia o seguinte: vocês confiam em mim, eu vou indicar todos os quadros. Quando ele não tem essa experiência administrativa para indicar todos os quadros da gestão pública. E não tem grupo político. E não tem grupo político, e não tem pessoas que possam dar esse respaldo técnico que ele queria. Aí, assim, um dos delatores fala, não, quem me indicou foi o Alain Maluf. É um absurdo. O partido político que ajudou a eleger o governador não pode indicar, e o Alain Maluf pode indicar. Quer dizer, essa situação é que reagrupou a oposição. Porque até quem estava com o governador não tinha nada a ganhar. Porque quem ajuda a ganhar é quer ajudar a governar. E não é errado você contemplar os partidos políticos no governo. O errado é você contemplar a má política. É você contemplar assim, isso aqui é de porteira fechada para o seu partido. Faça o que quiser do ministério. Pode fazer finanças aí, organizar as finanças do partido. Isso é errado. Né? Então, o governador Perutax tem todo... Eu acho que ele ainda é... no mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu acho que ainda ele é, ainda neste minuto que nós estamos conversando aqui, ele ainda é maior que o governo dele. O governo dele é muito mal avaliado. Você perguntou de 2018. Isso, como é que o senhor está vendo a chegada? Se ele vai para a reeleição, se tem essa condição? É muito cedo. Ele tem condições de recuperar, sim. Ele tem condições de recuperar, sim. Mas depende de uma autocrítica profunda, hein? De uma autocrítica política. E aí teria que ser dele e do Paulo. Ainda sobre inexperiência política, posicionamento do governador, ele assumiu a linha de frente daquela questão do RGA. E na campanha do Wilson Santos, o senhor chegou até a mencionar uma matéria que ele tomou a frente demais, enfim, entrou demais na campanha do Wilson. Isso revela o que para o senhor? E assim, falta um conselheiro para ele? Falta alguém com mais experiência em quem ele confia, em quem ele confia? Ele tem algumas virtudes que viram defeitos. Por exemplo, por que ele não demitiu o Queleto mais cedo? O Queleto, com 6 meses do governo, dava para perceber que ele era incapaz de tomar conta de 2 tartarugas, porque as 2 fugiriam. E com 6 meses de governo dava para perceber isso. Ele demorou quase 2 anos para demitir o Queleto, porque era amigo dele, ele esperando que o Queleto tomasse um chá de Simancol e pedisse demissão. Não pediu, lá nos 18 meses ele demitiu. Resultado, a transição do Queleto para o Wilson é igual a do prefeito de Chapada para Thelma. Sumiu, não falou com o Wilson, abandonou, não voltou mais lá, não deixou documentos, não deu nada. Quer dizer, por que isso? Então, o que eu estou dizendo? É uma virtude a lealdade e a amizade. Mas essa virtude, na hora de olhar o interesse do Estado, essa virtude tem que ser bem dosada. Por exemplo, Dante de Oliveira demitiu a irmã. Dante de Oliveira, eu era secretário da Casa Civil do Dante, ele chegou da China e do Japão, eu visitei o governador e disse, governador, o senhor precisa mudar o governo, primeiro estou colocando meu cargo à disposição,
eu quero dizer ao senhor o seguinte, que o senhor precisa mudar na Secretaria de Fazenda e na Secretaria de Planejamento. Casualmente, duas pessoas muito ligadas ao senhor. Carlos Almeida, que era muito ligado ao irmão dele, Armando de Oliveira, e Inês de Oliveira, sua irmã. Por quê? Não seria melhor não ter nomeado a irmã? Ele falou assim, mas a culpa é sua. Porque você que me pediu para nomear a Inês. Eu te falei que eu não queria nomear a Inês. E é verdade. Sim. E a culpa era minha mesmo. Ele não queria nomear a Inês. É que a Inês tinha sido muito leal comigo numa candidatura a senador que eu ganhei e fui roubado. E aí eu lutei muito pela Inês, que é uma técnica brilhante, mas não deu certo. Tinha que trocar. Ele falou, tudo bem, então manda chamar a Inês. Aí ele me deu razão que tinha que trocar. Chama a Inês e o Carlinhos Abel. Eu falei, não, governador, eu sou ad inútil também. O senhor tem que pedir para o seu chefe da Casa Militar chamar. Aí eu saí de lá, foi quando ele chamou e trocou pelo Walter Albano, pelo Guilherme Miller e chamou o Maurício Magalhães também para a Secretaria de Administração. Mas ele ouvia e fazia isso. O governador Pedro Taques está fazendo mudanças também no governo dele. Todas as mudanças do governador, na minha opinião, foram para melhor. O governador, o Jean Campos, que é um bom jornalista, mas é menos experiente que o Kleber Lima. O Wilson é 1 trilhão de vezes melhor que o Quileto, o que não é muita vantagem, mas é melhor que o Quileto. E Max Russe nas setas? Aí eu não sei se é melhor. Terminamos aqui a entrevista com o ex-senador Antero Paes de Barros. Eu agradeço ao Rodrigo Vargas, agradeço ao Vinícius Carvalho e agradeço, sobretudo, ao senador pela oportunidade desse reencontro. Como eu já disse, nos conhecemos faz tempo e você, com essa entrevista, agora posso chamá-lo de você, com essa entrevista mostrou que continua coerente, seguindo essa trajetória coerente e, repito, muito boa. Obrigado, senador. Obrigado. Voltamos na próxima terça-feira com o programa O Livre.